Bom, continuando então, hoje o seminário de hoje é Experiências Realizadas e Perspectivas Atuais. Ele tenta, como um primeiro seminário, retomar algumas questões relativas ao marco legislativo e de governabilidade que foi estabelecido a partir do Plano Diretor 2014. Lembrando que o seminário do dia 14 de maio vai tratar cidades para todos e cada um, construindo uma metrópole sustentável e democrática, e vai tratar dessa questão da recuperação da escala da cidade para todos e para cada um, com as questões de sustentabilidade e de a cidade acessível, direito à cidade para todos. E o último seminário, de 16 de junho, vai tratar da questão dos marcos legais e institucionais e como é que eles significam dificuldades e obstáculos que têm que ser, vamos dizer, trabalhados, e como é que eles influenciam e impactam na gestão da metrópole. Esses são os títulos dos 3 seminários. Em cada um deles nós teremos professores convidados internacionais. Então, no de hoje, nós temos a presença do professor Omar Pereira, que é cientista político da Pontífica Universidade Católica do Peru, com pesquisas consistentes na área da governança de cidades, né, e que, portanto, nos honrou com a sua presença, dando um olhar latino-americano, que é uma coisa que a gente também queria muito que tivesse, né, que esse olhar internacional não só fosse transdisciplinar, mas também fosse internacional, mas internacional também para a mesma realidade que a nossa, né? Então, nesse primeiro seminário, nós temos o professor Omar Pereira, a que eu convido a vir tomar parte. Convido também o professor Luiz Massoneto, que foi secretário de Negócios Jurídicos da gestão aqui em São Paulo. O professor Fernando Melo Franco, que foi responsável pela implementação do Plano Diretor de 2014 como secretário de Desenvolvimento Urbano. A professora Hermínia Maricato, que é professora da FAUSP aposentada, presidenta de honra do LabIAB da FAUSP e atualmente atuante no movimento BR Cidades, né, que traz a questão das cidades para o centro da discussão política brasileira, né, política no sentido da gestão mesmo das cidades. E, enfim, convidar o professor Fernando Haddad, que, como vocês sabem, foi o nosso prefeito. Não, senta aqui, senta aqui. Não, tem duas. Posso montar uma? Então, conhecer um pouquinho do parque. Sim. Nós temos um tempo razoável, mas também nem tão grande assim, né? Então, a nossa ideia é passar a palavra primeiro ao professor Omar, que estudou um pouco do que foi feito aqui com o plano diretor, para nos fazer uma análise um pouco crítica da visão dele, né, externa. Como ele vem de fora, com viagem internacional, ele tem o direito a ter um pouco mais de tempo de fala, então ele vai falar aqui entre 20 e 30 minutos, e depois nós teremos falas um pouco mais concisas dos outros participantes todos, para ver se a gente no final consegue abrir para perguntas, né? Lembrando que as perguntas elas deverão ser feitas por escrito nas papeletas disponibilizadas. Papeletas é bom, hein? Está escrito aqui. Para quem está no público online, perguntas podem ser enviadas para o endereço de e-mail iearesponde@usp.br, tá bom? Muito obrigado, então. Eu passo a palavra para o professor Omar. Lembrando que há tradução simultânea, vocês viram ali na frente, para aqueles que tiverem dificuldades com espanhol. Tá bom? Obrigado. Buenos días. Bom dia, eu estou muito contente de estar em São Paulo. Depois de vários anos, na verdade, eu vejo a cidade tão mudada e estou contente de ter recebido este convite do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo.
O que eu vou fazer é comentar alguma das aprendizagens que tivemos a partir de uma pesquisa que fizemos em Lima com o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica, onde eu trabalho, no Departamento de Ciências Sociais. Em Lima, nós estudamos a questão das centralidades, ou seja, os grandes lugares que aglomeram pessoas, no caso, a cidade de Lima. Tivemos algumas aprendizagens bem interessantes, porque na academia também participamos no Plano Metropolitano de Lima, que não foi aprovado no final por diferentes razões. Nós não contávamos, pelo menos do ponto de vista da universidade, e isso acabou sendo uma aprendizagem muito interessante para nós. Ao mesmo tempo em que fazíamos o estudo sobre centralidades, dirigido pelo professor Pablo Mega Centeno, que foi convidado também, e outros colegas de arquitetura e ciências sociais, Victor Jesus, Graciela Fernandes de Córdoba, Paula Mogela, eu e Marta Vilela. E é interessante particularmente, Lima é uma cidade que foi considerada ingovernável por muitas pessoas, de vários pontos de vista. Nós estamos numa zona sísmica, com grande possibilidade de desastres naturais, estamos expostos a El Niño também, a mudança climática, além de problemas sérios de desgoverno. Então, nesse contexto, ou ter esta iniciativa no que diz respeito à criação de planos urbanos foi extremamente interessante. Eu vou começar dizendo que quando nós pensamos nos centros urbanos, no geral, associamos isso com grandes espaços públicos, grandes praças, grandes parques, lugares que congregam uma grande quantidade de pessoas, alguns mercados, lugares com uma simbologia particular, por motivos históricos, pela ocorrência de grandes eventos históricos nesses lugares, por suas funções mistas ou por serem lugares de encontro político, manifestações políticas importantes para a cidade. Infelizmente, ontem tivemos a notícia, por exemplo, do incêndio da Catedral de Notre Dame, que pode ser considerado um lugar muito importante, né? Na Cité, em Paris, né? Pode ser um lugar muito carregado historicamente, mas não acredito que seja um lugar de grande congregação de pessoas, né? Ou de diferentes tipos de elementos dentro da cidade. É mais para o turismo ou para a concentração de mercadorias, mas não para o funcionamento da cidade, né? Desta forma, entre as coisas que nos perguntamos na nossa pesquisa para Lima, é como o nosso planejamento vê os centros urbanos, as grandes aglomerações de pessoas, mercadorias, trânsito, diferentes objetos que se encontram na cidade. Que concepção de cidade estava nesses planos, né? Em segundo lugar, como são os espaços públicos? Esses lugares onde as pessoas se encontram, onde ocorrem estas dinâmicas históricas, políticas, de identidade. Então, os espaços públicos dentro dos espaços urbanos. E nos perguntamos se todos os centros urbanos tinham esses espaços públicos, porque acabou sendo um dos grandes encontros, né? Eram espaços públicos diferentes do que consideramos um espaço público formal. De que qualidade são esses espaços públicos, se eles oferecem oportunidades de verdade, eles integram de verdade ou eles mais segregam do que integram, apesar de serem de caráter aberto? Geram cidades sustentáveis? E uma pergunta adicional que nós nos fizemos para Lima, que é muito parecida a várias cidades latino-americanas nesse sentido, é como são estes centros urbanos, ou os novos que vão aparecendo, que são muito grandes, quando aparecem em contextos de informalidade ou precários, né? Boa parte do processo de organização nas cidades latino-americanas ocorre nesse contexto, que tem regras diferentes. Então, como aparecem as grandes centralidades urbanas e como são
os espaços, né, públicos nesses lugares populares ou informais. Dois grandes temas estão por trás desta pesquisa. Primeiro, uma grande influência de novos sociólogos, antropólogos, principalmente, que trabalham na França, Latour, Calon, Locke. A ideia é que os espaços públicos e os centros urbanos possam ser fortes ou fracos a depender de como os atores se alinham. E a metáfora que eles colocam é que tipo de espaços, né, ou essa centralidade, são como caravelas, como os navios dos espanhóis e portugueses para atravessar o oceano, que enfrentam uma grande quantidade de forças, ou ventos, piratas, a própria tripulação. E todos os centros urbanos e também os espaços públicos devem lidar com uma grande quantidade de atores que atiram em diversas direções, e se eles são capazes de alinhar e ter algum tipo de congregação desses atores, né? Sempre haverá outras forças de disrupção. E a segunda ideia é que esses espaços possuem uma inércia forte. Uma vez que eles estão formados, eles tendem a continuar se reproduzindo. Quando as pessoas se acostumam a usar um espaço de certa forma, vão continuar fazendo dessa mesma forma, apesar das transformações nas pistas, na arquitetura. Os carros, os pedestres vão continuar usando da mesma forma ou vão invadir os parques ou as vias de alguma maneira. Estas são duas ideias que acabaram sendo extremamente interessantes para conceber alguns desses lugares. Três definições muito simples que são importantes. Primeiro, centros urbanos, normalmente associamos a lugares históricos, onde existe grande concentração de pessoas e atividades, no geral em volta de mercados. Segundo, nodos, essa é a importante noção que vem de Castells, que é a convergência de população ou de algum outro tipo de objeto, pode ser informação, pode ser mercadorias, que ficam concentradas em algum tipo de lugar, muito especializados na maioria dos casos, mas que não se conectam necessariamente com os lugares que se encontram em volta desses nodos. Eles tendem a ser isolados. Em centralidades, que é o termo ou conceito que nós queremos utilizar mais ou propor nessa visão, é que as centralidades são grandes convergências, tanto de população como de objetos e veículos e informações também, ao mesmo tempo que tem uma grande diversidade de atividades, ao mesmo tempo que tem um caráter de lugar, ou seja, tem esse tipo de atrativo, diferentemente dos nodos, por exemplo. E pensar nessas centralidades nos levou a uma diferença que acabou sendo muito interessante. Quando pensamos em centros, geralmente os localizamos a partir de variáveis como de densidade populacional ou, por exemplo, em termos de onde estão as grandes concentrações de trabalho dentro da cidade. Ao definir centralidades, nós tentamos cruzar uma grande quantidade de variáveis, eu vou falar delas daqui a pouco, e ver que lugares concentram grandes quantidades de centros educacionais, mercados, densidade populacional residencial, fábricas e alguns outros centros de emprego, lugares onde convergem esses tipos de agrupações e populações de diversos tipos, nós consideramos centralidade. Lima é uma cidade muito antiga na América Latina, talvez, ou de fato é uma das mais antigas, de origem espanhola, capital colonial durante muito tempo, e de forma similar a diversas outras cidades desse tipo, é uma cidade que nasceu amuralhada. Todo esse centro hispânico está protegido por uma grande muralha. No final do século XIX, essa muralha foi demolida porque a cidade começou a crescer de forma vertiginosa, e aí foi demolida a muralha e começou o fenômeno do planejamento um pouco mais moderno para poder administrar ou dar algum tipo de solução e enfrentar o problema do crescimento populacional na metrópole. Lima teve 3 grandes planos, pelo menos os principais, aqueles que realmente foram implementados. Nós tivemos um plano diretor que enfrentou o problema de crescimento da cidade. A primeira grande ideia
E uma das grandes transformações a partir desse plano diretor foi a transformação do solo rural em urbano. Transformação necessária para poder começar a urbanizar ou oferecer locais residenciais. Também apareceu a noção de zoneamento, seja para trabalho de manufatura ou áreas residenciais ou espaços públicos. Junto a essa ideia também apareceu a ideia de criar grandes vias ou conectar o centro da cidade com algumas dessas grandes áreas que vão concentrar a população. Também apareceu em Lima, o que vocês chamam aqui de favela. E aí, esse tipo de aglomeração ou crescimento urbano não apareceu no plano. Estava lá, se entendia que era um dos grandes fenômenos que viria, mas não teve uma maior preocupação com relação ao tipo de medidas, que deveriam ser feitas para acolher esse crescimento. E aí surgiu, a partir do plano, a tolerância diante do crescimento da cidade pelas invasões de favelas. E aí, não tendo essa previsão no crescimento, se permite isso para poder acolher uma grande quantidade de população. Depois, o segundo plano, que é o do MET, que veio basicamente dos anos 70, uma das ideias foi ampliar a rede metropolitana. A mobilidade começou a aparecer como um grande problema na cidade e se tentou conectar ou facilitar a circulação da população para esses espaços. Se mantém o crescimento da cidade através dessas favelas, aí começou a se fomentar ou se destina algumas áreas da cidade para serem utilizadas por essa via e se começou a desenvolver a noção de centro e foram gerados 4 grandes centros industriais para a cidade de Lima. E temos o último plano MET aprovado em 2000 e basicamente é um novo plano regido ou que fomenta muito o crescimento pelo mercado. São crescimentos ou desenvolvimentos a partir desse plano, um grande crescimento imobiliário na cidade de Lima, sem precedentes. A cidade começou a crescer em termos verticais pela primeira vez. Até esse momento, a cidade basicamente crescia horizontalmente, se expandia quase infinitamente, e aí começaram a aparecer edifícios de 15 ou 20 andares, concentrados basicamente num grupo muito particular de localidades de classe média ou média alta. E também um relaxamento das normas ou legislações e condições que podem ser necessárias para o crescimento urbano, principalmente que a densificação não vem acompanhada ou não vem junto com a criação de espaços públicos. Então aparecem muitos edifícios, mas não há locais ao redor onde as crianças possam brincar. O crescimento também se faz em detrimento do tamanho das vias. Um problema novo de Lima é o tráfego ou trânsito gerado por esse crescimento e muita flexibilidade nas leis para poder construir. Muitos locais de Lima, esses novos bairros são muito pequenos e se sugere alguns tamanhos, algumas dimensões, por exemplo, para as vias dentro desses bairros, e muitas vias são muito estreitas, e também o tamanho das residências, os departamentos ou os bairros são muito distribuídos, muito urbanizados, mas uma das ideias importantes é que todos os planos têm a noção, têm essa ideia muito marcante de que os centros urbanos são importantes. Vários deles começam a ter a noção de que é importante para o crescimento de uma cidade com essas características, inclusive poder descentralizar. No entanto, não têm muita ideia de como fazê-lo e não acompanham a dinâmica que vai aparecendo de centralização em Lima de alguns planos ou políticas para poder acompanhá-los. E, claro, se deixa isso para o mercado em grande parte, esse crescimento e ordenamento de vários desses locais. O planejamento também aparece como um instrumento válido, importante, mas de fato pouco claro e também pouco forte no momento de implementar algumas dessas políticas.
O planejamento é, de fato, um instrumento muito fraco diante de outros atores que são muito fortes, como, por exemplo, o mercado, as suas várias dinâmicas e a sociedade civil, que também transborda esses planos. E outra questão que notamos ao longo da história dos planos é que os planos, de fato, no caso de Lima, tiveram pouquíssima leitura e pouquíssima ideia do que são os processos da cidade e também algumas definições. Então, por isso, nós decidimos propor essa ideia de centralidade no caso de Lima. Nós definimos centralidade para o caso de Lima como esses locais que, em boa medida ou ao mesmo tempo, têm uma grande quantidade de densidade. Utilizando o censo de Lima, nós localizamos as quadras, que no caso de Lima teria uma grande comparação com outras, e também onde estão as grandes fontes de emprego, grandes centros de trabalho, fábricas, ou provavelmente também os locais onde se concentrava uma grande quantidade de funcionários. Também as quadras onde havia uma grande concentração de comércio, e nós podemos colocá-las num ranking, e também onde diariamente havia as principais universidades e colégios de Lima. Conectamos todos os bancos de dados e encontramos alguns conglomerados de quadras, mais ou menos 6 quadras em alguns casos, em outros 20, que congregavam diariamente uma grande quantidade de população. Então, a grande transformação não era entender onde vivia uma grande quantidade de população, mas quais lugares atraíam diariamente estudantes, trabalhadores ou pessoas que moram em diversos desses locais. Ao cruzar todas essas variáveis, encontramos uma nova imagem de Lima que, em boa medida, se sobrepunha aos planos com relação às centralidades de Lima, e também encontramos algumas outras diferenças. Primeira grande conclusão que encontramos é que as novas centralidades em Lima seguiam um padrão muito interessante. Em primeiro lugar, de fato, havia uma tendência para a descentralização, na medida em que Lima ia crescendo progressivamente e foram aparecendo novos centros urbanos cada vez em locais mais distantes. Mas, ao mesmo tempo que as cidades iam se descentralizando nesses termos, também vimos que as principais centralidades de Lima estavam numa área de mais ou menos 7 quilômetros. E nós começamos a chamar esse novo modelo de centralismo, de descentralismo, mais um descentralismo centralizado. As principais 5 centralidades mais poderosas, que concentram a maior quantidade de população, estavam numa área incrivelmente pequena de Lima. Segundo, encontramos uma grande correlação com relação à qualidade dessas centralidades, os espaços públicos também, em comparação com a distribuição da população em termos de níveis socioeconômicos. As principais centralidades de Lima estavam precisamente nos bairros mais adinheirados ou de classe média, e as centralidades que estavam um pouco mais dispersas ou em áreas mais distantes tinham pior qualidade. E também, através de enquetes de mobilidade, nós fizemos uma enquete com as pessoas dessas centralidades, o que elas faziam e para que elas iam a determinados locais, e vimos também que as centralidades de Lima, que estavam nas áreas mais centralizadas, congregavam pessoas de locais muito diferentes de Lima. Havia pessoas que vinham de 4, 5, 6 horas de distância para esses centros para trabalhar ou para estudar. Diferentemente dos centros ou centralidades que estavam em áreas mais periféricas, vimos que havia população de áreas mais próximas ou de locais relativamente mais próximos e também mais pobres. Vimos também que a infraestrutura e a qualidade dos espaços públicos nesses locais, nesses centros mais ricos, eram de melhor qualidade, maior aprovação e estavam bem mais planejadas do que os espaços públicos nas centralidades um pouco mais periféricas. Consequentemente, as que geravam mais identificação, apego e que tinham melhor ideia, digamos, de identidade dentro de Lima, eram as centralidades que estavam nesse local mais central. No entanto, nós vimos que muitas delas estavam, em boa medida, cheias de trabalho formal e informal.
O comércio formal, em boa medida, abarrotava os espaços públicos e centralidades com uma grande quantidade de propagandas, anúncios e faziam que o espaço público fosse de menor qualidade. Isso era muito mais dramático nas centralidades um pouco mais periféricas, onde havia não somente mais propaganda, como também maior número de comerciantes invadindo as calçadas e também as vias. Em boa medida, várias dessas centralidades começavam a ser de pedestres, não que fossem classificadas assim, mas o comércio transbordava a capacidade dos espaços e aí era impedido o acesso de veículos. Então também o acesso às centralidades acabava sendo um problema, principalmente nesses locais. Há algumas novas iniciativas aparecendo em Lima que são interessantes para considerar com relação ao planejamento de centralidades. Em Lima há uma centralidade muito antiga e muito poderosa que se chama La Marra. Está numa área antiga de Lima e é provavelmente um centro têxtil, de manufatura têxtil da América Latina, mais importante da América Latina. A concentração comercial nesse local tem mais ou menos 60 anos e aparece como uma das centralidades com maior acolhimento ou presença populacional. Recentemente, o prefeito mais novo, que entrou em janeiro desse ano, assumiu uma política muito forte e decidiu desalojar uma grande quantidade de ambulantes das vias. E isso gerou um montão de problemas para eles, porque uma grande quantidade de ambulantes estava ligado a bandos criminosos. E aí, então, apesar de tudo isso, ele continuou com o projeto. Precisamente nesse momento, La Marra é muito diferente do que foi até há pouco tempo atrás. Para que essa centralidade se mantenha dessa forma e, de fato, muitos estão felizes pelo fato dessa centralidade estar mais limpa, mais livre, digamos assim, uma das questões que fazem com que La Marra se mantenha desse jeito é estar rodeada por policiais. Isso impede os ambulantes de invadirem as pistas ou as vias. Então é muito difícil mudar o funcionamento de uma via que está invadida. Ela vai se manter dessa forma durante um tempo em que a polícia está ali impedindo a entrada de ambulantes ou provavelmente só até terminar a gestão desse prefeito em particular. É algo a ser considerado com relação aos planos, que podem ser muitas vezes cumpridos, obedecidos ou não pelos prefeitos. O caso de Lima é dramático desde na integração horizontal, muitas jurisdições, distritos, cada um com seu prefeito, cada um com uma ideia muito diferente do que deve ser feito no seu município e, em boa conta, alguns planos que poderiam conectar algumas cidades não conectam porque o prefeito vizinho não tem muito interesse em conectar ou continuar com algumas iniciativas. Um exemplo interessante são as ciclovias que se fazem em algumas cidades, mas não estão ligadas às cidades também vizinhas. E também a integração vertical de Lima. Os prefeitos em nível distrital têm autonomia, mas também são limitados e não estão coordenados com os outros prefeitos, mas também com as escalas diferentes de governo. Muitas vezes os prefeitos distritais estão em conflito com o prefeito de Lima. E Lima tem duas cidades, o Porto de Calhau de um lado e Lima Metropolitana de outro lado. Temos o governo da província e também o governo nacional, ou seja, tudo se sobrepõe. No caso de Lima, e uma consequência disso, por exemplo, é o nosso sistema de metrô, que é uma iniciativa do governo nacional que passa por uma determinada via que liga o sul com o leste de Lima, e o governo da cidade de Lima implementou um plano de ônibus segregados que vai de forma paralela ao metrô. Eles não se cruzam, não permitem conexão e os dois caminham paralelamente concorrendo entre si. E é muito difícil fazer conexão
conexões entre essas linhas e outros sistemas de mobilidade. Nós temos esse problema de fragmentação tanto horizontal quanto vertical. Analisamos também algumas das centralidades que poderíamos chamar de mais bem-sucedidas no caso de Lima. A mais bem-sucedida com relação à avaliação dos usuários, em termos de trânsito, largura das calçadas, iluminação e segurança, por exemplo, é a área de Miraflores. Eu não sei se vocês conhecem, se foram a Lima, é um distrito mais rico e aparecia como um caso muito particular de como, embora o Estado poderia ser catastrófico no caso de algumas centralidades, caso entre a boa conexão entre o governo e o mercado. Nesse caso, a situação de Miraflores é boa. Isso ia contra a corrente do que nós pensávamos. Miraflores era um caso virtuoso de como o mercado de fato atua. A atividade comercial defende, por exemplo, a largura das calçadas, a iluminação, e havia um interesse em promover ou facilitar o acesso a essa centralidade para poder aumentar a quantidade de vendas ou atrair mais consumidores para essa área. Por outro lado, já que Miraflores tem um centro urbano que é muito importante, que é um dos parques médios, que é muito importante no caso de Lima, esse parque gerou muita identidade e acabou se tornando no segundo centro político no caso de Lima, à medida que várias das manifestações políticas estão restritas ao centro de Lima, que é histórico. Várias manifestações hoje em dia foram se deslocando para Miraflores. Isso inclui grupos ecológicos, LGBTQ e outros, grupos também conservadores. Todos os tipos de grupo estão utilizando o Parque de Miraflores como um novo centro para fazer ações políticas. E esse tipo de atividades gerou também o aparecimento de uma grande quantidade de atividades comerciais. Desta forma, essa inércia, dessa centralidade desse parque ajudou a que os prefeitos desse distrito protejam o parque, diferentemente do que poderíamos pensar, num parque como algo caro para um prefeito em termos de manutenção, ou um lugar que potencialmente poderia gerar recursos de aluguel, mas os prefeitos conseguiram proteger e não quiseram mudar a estrutura desse parque. Algumas das conclusões da nossa pesquisa. Primeiro, as centralidades em Lima funcionam de uma forma subótima. Elas poderiam melhorar a partir do planejamento ou dos planos dos governos, poderiam melhorar de muitas formas. No entanto, elas continuam funcionando, quer dizer, de forma caótica, mas estão ali, resolvem os problemas cotidianos, são baratas, uma grande quantidade de população tem acesso, mas como eu digo, demoram muito a chegar a elas, muitas delas são desagradáveis, terminam sendo mal avaliadas pela população, e as centralidades têm problemas de acesso, que é um tema para que os planos futuros trabalhem. Os espaços públicos nessas centralidades não necessariamente funcionam. Às vezes as calçadas estão invadidas e, de fato, estão tomadas por uma atividade comercial que não permite ou não facilita o desfrute na cidade. Nós nos perguntamos se realmente os espaços públicos existem em algumas dessas centralidades hipercomerciais, porque elas sempre se encontram subutilizadas de alguma forma. Somos céticos quanto ao papel do governo e do mercado na gestão destas centralidades. Acreditamos que ambas devem continuar investindo, mas elas deveriam se potencializar mutuamente. Nós sabemos que o mercado, numa situação de desgoverno,
leva a um mau desenvolvimento dessas centralidades, mas também vemos que quando o governo e mercado se conectam de forma virtuosa, acaba sendo de grande ajuda para o desenvolvimento dessas centralidades. Mas um dos grandes temas é o da continuidade das gestões. Um dos grandes problemas que tivemos com este plano foi que o documento do plano, saiu nos 2 últimos meses da última gestão da Prefeitura de Lima, e o plano foi entregue no último momento e a gestão seguinte não quis implementar. Isso acontece com muitas iniciativas em Lima. Recentemente tentou-se um sistema de bicicletas públicas, mas fizeram os estacionamentos para essas bicicletas no último mês de gestão de alguns distritos, e os prefeitos seguintes resolveram não continuar com o sistema de bicicletas públicas, mas os estacionamentos já estavam criados, então agora funcionam como o estacionamento das scooters, que eu vi que também estão na moda em São Paulo. E são novos sistemas que vão aparecendo, como Easy, Globo, que são questões não planejadas e que temos que ver como nos adaptamos a essas novas situações. Finalmente, embora as centralidades, quando foram descentralizadas, apareceram como lugares não centrais ou um pouco mais periféricos na cidade, elas permitiram sim reduzir custos e facilitaram muito a vida das pessoas que moram perto dessas novas centralidades. São novos centros de trabalho, permitem acesso a recursos, a mercados, mas ao mesmo tempo encontramos uma tendência de que quando aparecem essas centralidades em zonas periféricas, as pessoas que moram nessas periferias tendiam a não se aproximar mais aos espaços mais centrais da cidade. Então, se facilita em termos de tempo, custos, mas, novamente, a população ficava concentrada com determinadas características. Então, nós nos perguntamos até que ponto a descentralização não segrega novamente, ou seja, não é uma função integradora, né? Acabam separando populações mais que integrando. Bom, eu estou muito contente de ter sido convidado aqui. Tive a oportunidade de ler o plano de vocês para São Paulo rapidamente, e quando eu lia, eu dizia, uau, nós devíamos ter isto em Lima. Estava tão contente de ler tantas sugestões e muitas ideias estão 15 ou 20 anos à frente dos prefeitos da cidade de Lima. Mas a partir das nossas aprendizagens e da nossa experiência, eu gostaria que vocês tomassem algumas recomendações, né, de entregar os planos em momentos oportunos para as pessoas poderem se apropriar dos planos e não nos momentos de saída de gestão, né, e congregar as forças, inclusive opositoras, para fazer com que esses planos possam sair ao mar e navegar como caravelas. Muito obrigada. Muchas gracias, Omar. Agradeço as palavras do Omar. Mostraram como numa outra grande metrópole latino-americana, questões que aqui aparecem sempre, o papel das centralidades, a questão do comércio formal, da formalidade, da informalidade, do papel do mercado, das demandas habitacionais, a questão da segregação, a questão do espaço público, da valorização do espaço público, as questões mais estruturais, como a pendularidade urbana, questões de mobilidade, dificuldades de mobilidade, saneamento, questão da não continuidade das políticas e dos planos e da resiliência dos espaços populares, das centralidades populares. São temas que aqui em São Paulo são recorrentes, né? E que a gente percebe que aparecem claramente também na discussão que ele faz sobre a cidade, a metrópole de Lima.